Olá, participantes do Ciclismo. Meu nome é André Salino. Alguns de vocês já me conhecem. Sou atual campeão brasileiro de ciclismo 2015 e atualmente acabei de me tornar campeão do torneio de verão 2016. Campeonato esse eu conquistei à base de muito treinamento intervalado, que é o que eu vou falar com vocês hoje sobre essa palestra. Treinamento intervalado. O que vem a ser esse treinamento que nós vamos conversar hoje? São os estímulos fortes e fracos que você inclui no seu treino. O que vem a ser esses estímulos fortes e fracos? É um conceito de métodos de treinamento intervalado. Você sai da zona de conforto, você busca estressar a sua musculatura. Então são estímulos intensos e de recuperação que você faz num treinamento com tempo e distância pré-determinado. Qual o segredo para realizar um bom treinamento intervalado? Está totalmente baseado aqui, na frequência cardíaca. Quando você sabe em qual frequência cardíaca você vai treinar, em qual você vai realizar o estímulo maior, o tiro, em qual frequência você vai fazer a sua recuperação, você já tem um bom treinamento desenvolvido para a sua planilha. Eu gosto de trabalhar com 3 variáveis de frequência cardíaca, que são a frequência de limiar. A frequência de limiar você consegue através de uma avaliação física, em que você faz um teste de limiar anaeróbico. Nesse teste, o avaliador vai identificar qual é a sua frequência exata. A frequência de limiar é aquela frequência em que acima dela você costuma acumular muito ácido lático. A frequência sobe, você gera um estresse muito grande na sua musculatura e começa a correr um acúmulo de ácido lático na sua musculatura. A zona-alvo, ela te dá um leque entre o mínimo e o máximo do que poderia ser a sua frequência de limiar. Então, a sua frequência de limiar está, na verdade, entre a zona-alvo. A zona-alvo não é tão precisa como o limiar, mas também te dá um bom parâmetro se você não tem o teste com você. E, em último caso, seria a percepção do esforço. A percepção do esforço é o mais fácil que consegue trabalhar em termos de treinamento, seria como estou me sentindo agora, né? Você pode estar cansado, muito cansado, exaustivo, estou apenas cansado, estou ligeiramente fácil, em fase de recuperação. Então, com esses sub-itens aqui, você consegue fazer um treinamento intervalado, sabendo o limiar, a zona-alvo ou a percepção do seu esforço. Vamos falar um pouquinho sobre o intervalado intensivo. O que vem a ser o intervalado intensivo? São estímulos curtos e muito intensos. O próprio nome já diz, intervalado intensivo. Estímulos de 5 segundos a 1 minuto e meio. Vamos dar um exemplo para vocês. Se você souber o seu limiar, vou utilizar o meu no caso, que é a frequência de 160. Se eu for fazer um treino intervalado intensivo de 5 segundos a 1 minuto e meio, eu posso chegar à frequência de 175. Se eu for fazer um treinamento em zona-alvo, eu não tenho a frequência exata que o limiar me dá, mas eu tenho um leque de opções. Eu posso chegar entre 175 ou a 180 no meu treinamento intervalado intensivo. E se eu for para fazer a percepção do meu esforço, eu tenho que chegar a muito cansativo ou exaustivo, de acordo com o meu treino realizado no intervalado intensivo. Intervalado extensivo. Notem vocês que agora o tempo é um pouco maior, de 2 minutos a 8, e com isso, o meu tiro não pode ser tão intenso, senão eu não vou chegar no final dele. Eu tenho que estimular um tiro na frequência um pouco menor, justamente pelo tempo ser um pouco maior. Zona-alvo também, eu tenho um estímulo entre 165 e 170, e a percepção do meu esforço. Eu não vou atingir o ponto exaustivo, eu vou sair do cansativo até o muito cansativo, né? Isso no caso do extensivo. Fartlek é um treinamento misto. Eu chamo ele de treino em circuito ou pré-determinado. Como seria realizado esse fartlek? É uma mistura um pouco do limiar
do intervalo intensivo, com extensivo e com uma recuperação. Eu posso terminar no percurso de 1 minuto para cada trecho e eu posso trabalhar em frequências de, no caso do meu limiar, 135 por 1 minuto, 160 mais 1 minuto e 170 mais 1 minuto. Eu posso fazer um circuito a cada frequência, a cada minuto eu posso alterar esse estímulo. Treino prático por modalidade. Vamos dar exemplos de algumas modalidades, como podemos fazer um treino prático de intervalado. Começando pelo ciclismo. O mais indicado seria o intervalado intensivo. Veja que no ciclismo nós exploramos muito a explosão e a velocidade. Então, se você fizesse 15 tiros de 200 metros de distância, você iria dar ênfase ao intervalo intensivo. Lembre-se que intervalo intensivo é pouco tempo e muita intensidade, muito utilizado nas provas de ciclismo. Mountain bike. Mountain bike você precisa ter uma resistência de força em subida. Qual seria um treino bem indicado para o mountain bike? O intervalo extensivo. Um exemplo seria 10 tiros de subidas de 1 km. Você poderia trabalhar melhor a sua rotação, a sua respiração. E em 1 km de subida você teria tempo para fazer um trabalho mais direcionado à prática dessa modalidade, que é o mountain bike. E por fim, o triatlon. O triatlon exige muita resistência de força no plano. Eu indicaria a você fazer uns 4 tiros de 15 minutos. Com isso você poderia fazer um fartlek. O que seria esse fartlek de 15 minutos? 5 minutos em ritmo moderado, 5 minutos em ritmo de seu limiar anaeróbico, que é um ritmo forte, e mais 5 minutos num ritmo muito forte. Fazendo esse ciclo de 5 minutos a cada intensidade, você poderia fazer um fartlek que seria bem indicado para os seus treinos de triatlon. Bom, falei um pouquinho com vocês sobre o que foi o intervalado intensivo, extensivo, o fartlek e exemplos de algumas modalidades. Sempre que eu trabalho com meus alunos, surgem sobre os treinamentos intervalados algumas dúvidas. Vamos saber quais são as mais frequentes. Qual o tempo de descanso que devo fazer entre as séries? Vamos imaginar um intervalo intensivo, que eu falei para vocês, que é de 5 segundos a 1 minuto e meio, com intensidade muito elevada. Você deve fazer o mesmo descanso para as suas séries em termos de 1 minuto e meio a 2 minutos. Mas isso vai depender muito de ciclista para ciclista, porque cada um tem um tempo de retorno à sua recuperação ideal. Podem ter ciclistas que recuperam em 3 minutos, podem ter ciclistas que recuperam em 2 minutos, vai muito do seu nível de condicionamento. Qual o número recomendado de tiros por treino? O treino por tiros ele tem uma intensidade muito elevada, sendo ele extensivo ou intensivo. A partir do momento que você percebe que aquele ritmo, aquela velocidade, aquela intensidade começa a diminuir, você deve fazer um descanso mais prolongado, o que eu chamaria de séries. Por exemplo, se você faz 12 tiros de 1 km, você pode dividir em séries de 4. Por exemplo, você pode fazer a cada 4 blocos 3 séries de tiros, fazendo um descanso entre 3 séries de tiros de 1000. E com isso você pode fazer uma recuperação melhor e não perder tanta intensidade de cada tiro, do que fazer os 10 tiros ou os 12 tiros de uma vez só, em que você vai perder no rendimento a cada tiro realizado. Com qual frequência devo fazer o treino intervalado? Tenha por base que na semana você tem 7 dias durante a semana. Desses 7, 6 você treina. E desses 6 dias que você treina, uns 2, 3 dias no mínimo você tem que fazer um treino de resistência. Então eu indicaria 2 vezes por semana. Seria ideal para você fazer esses treinos intervalados. Seja a sua modalidade mountain bike, ciclismo ou mesmo triatlon. Não consegui realizar todos os tiros. Onde estou errando? Isso acontece muito com os alunos que começam a fazer tiros sozinhos ou em grupos. O que acontece? Se são 10 tiros, você sai nos 3, 4 primeiros com muita intensidade. No restante, essa velocidade começa a perder um pouco de rendimento, um pouco de esforço. Chegando no 7º ou 8º tiro, você não tem a mesma intensidade que teve nos primeiros. Onde você errou? Você colocou muita intensidade nos primeiros tiros.
se esqueceu que tinham 10 tiros para ser realizados. Então você gastou muito no começo e ficou faltando para o final. Se você começar um pouquinho mais devagar, vai encaixar todos os tiros. Pessoal, muito obrigado. Foi uma apresentação rápida, mas foi com conteúdo muito importante para vocês. Então, tenham sempre em mente o que eu falo nos meus treinos. Sofra nos seus treinos para você subir no pódio. Quanto mais dedicado, mais intenso for o seu treino, mais exigir de você, você vai sofrer naquele dia. Mas o resultado é muito legal, é muito prazeroso, tá ok? Muito obrigado, participantes do Cronociclismo, espero estar com vocês em breve. Obrigado.